Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo David Castro, eu sou desenvolvedor de software aqui na Zebra e eu também curso um doutorado em Ciência da Computação na Universidade Federal de Pernambuco, na área de aprendizagem de máquina. Então, esse vai ser basicamente o tema de hoje. Eu queria até agradecer à Zebra pelo espaço, por estar falando sobre esse assunto. E aí a gente vai falar sobre a aprendizagem de máquina usando árvores de decisão. Então, essa aqui vai ser a agenda. Eu vou considerar que vocês nunca ouviram falar sobre a aprendizagem de máquina, que vocês nunca ouviram falar sobre árvores de decisão. Então, a gente vai começar, na primeira parte, falando um pouco sobre a aprendizagem de máquina, de forma geral, só para poder vocês entenderem, basicamente, uma fundamentação sobre esse tema. E, em seguida, a gente começa a falar sobre árvores de decisão em si, onde a gente vai cobrir fundamentos, como construir uma árvore, e a gente fecha com vantagens e desvantagens. Então, para garantir que está todo mundo na mesma página, eu queria começar falando um pouco sobre o que seria a aprendizagem ou aprendizado de máquina. E aí eu trouxe aqui algumas definições. Na primeira definição, do Arthur Samuel, ele basicamente define a aprendizagem de máquina como um campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem ser explicitamente programado. E aí uma segunda definição, pela NVIDIA, a aprendizagem de máquina ela pode ser entendida como a prática de usar algoritmos para analisar dados, aprender com eles, e aí, em seguida, fazer alguma determinação, alguma previsão sobre alguma coisa no mundo. Então, a partir dessa fundamentação sobre o que seria a aprendizagem de máquina, é que eu queria trazer aqui, basicamente, um comparativo entre o que vocês, de forma geral, conhecem, que é a programação tradicional, a engenharia de software tradicional, e o machine learning, certo? Então, começando ali pela programação tradicional. Geralmente, nesse cenário, a gente vai ter uma entrada, como vocês podem ver, e aí, associada a essa entrada, a gente vai ter a construção de uma lógica, a gente vai ter um programa, que nós, programadores, a gente escrevemos, e aí, com isso em mãos, a gente vai e consegue computar resultados. Já no lado da aprendizagem de máquina, ou pelo menos numa das formas mais tradicionais de aprendizagem de máquina, a gente vai ter a entrada e, associada a essa entrada, a gente vai ter um resultado esperado associado a ela. E aí, com isso em mãos, a gente vai computar, a gente vai conceber um programa, a gente vai conceber automaticamente um modelo que pode receber novos dados de entrada e, assim, gerar resultados para a gente. Então, essa é basicamente uma forma que a gente pode comparar essas duas áreas, beleza? E aí eu trago aqui a essência do aprendizado de máquina, resumida basicamente em 3 pontos. O primeiro ponto é que existe um padrão, e a ideia é atuar tentando identificar esse padrão, atuar reconhecendo padrões para responder algum tipo de pergunta, como, por exemplo, como reconhecer o texto que está contido em uma imagem, qual a temperatura de amanhã. E aí, para responder essa pergunta, é muito complicado você construir uma equação matemática, ou no mínimo não é viável, porém, a gente tem dados disponíveis. Então, a ideia é usar esses dados para aprender a resolver esse problema que a gente está se propondo. Então, é basicamente essa a essência do aprendizado de máquina. E aqui eu montei basicamente uma taxonomia simplificada, para a gente se situar um pouco aqui nessa apresentação. Então, a gente pode dividir a aprendizagem de máquina em 2 grandes áreas. A gente tem um aprendizado supervisionado e um não supervisionado. Falando primeiramente sobre o aprendizado não supervisionado, esse é um cenário que não é tão comum, ele é mais no cenário onde a gente tem apenas dados de entradas e a gente não tem resultados esperados associados a esses dados de entradas. E aí o modelo, de forma autônoma, ele vai ter que fazer associações ali, ele vai ter que extrair algum tipo de conhecimento da minha base de dados. Já no caso do aprendizado supervisionado, a gente tem ali associado aos dados de entradas os resultados esperados, e aí com isso a gente consegue supervisionar o processo de aprendizagem e aí conseguir aprender a realizar algum tipo de atividade. O aprendizado supervisionado ele ainda pode ser dividido entre classificação e regressão, e aí só para vocês entenderem basicamente a diferença. Quando a gente está lidando com classificação, a saída do meu modelo ela é discreta, ela é definida em termos de categorias pré-definidas, em termos de classes. E aí, quando a gente está lidando com a regressão, a saída ela é basicamente contínua. E a melhor forma de entender essas coisas é ver exemplos mesmo. Então, aqui eu trouxe um exemplo onde a gente consegue entender a diferença entre regressão e classificação. Onde, se a gente estivesse tentando prever qual vai ser a temperatura de amanhã, isso seria um caso de regressão, ter uma saída contínua. E se a gente estivesse simplesmente querendo prever se amanhã vai ser um dia quente ou um dia frio,
a gente estaria lidando com classificação, onde eu tenho duas classes, ou vai estar quente ou vai estar frio. Então, um outro exemplo mais nicho seria se eu estivesse tentando prever quanto tempo um PBI vai demorar para ser concluído. Isso seria um caso de regressão. E se eu quisesse prever se um PBI ele vai atrasar ou não, seria um caso de classificação, onde eu tinha duas classes, ou ele atrasa ou ele não atrasa. E aí, hoje, a gente vai focar mais aqui no contexto de classificação. Então, considerando esse contexto de classificação, eu trouxe aqui basicamente como é que funcionaria um fluxo de aprendizado supervisionado para um problema de classificação. Nesse problema aqui, a gente está tentando aprender como reconhecer formas. Então, a gente tem 4 possíveis formas, 4 possíveis rótulos. A gente tem um retângulo, círculo, triângulo e hexágono. E a primeira coisa que a gente vai precisar nesse nosso processo aqui é de um conjunto de dados rotulados, ou seja, cada uma das minhas amostras, ela precisa ter associado a ela um rótulo informando qual é a forma dessa amostra. E aí a gente vai fornecer esses dados que a gente chama de conjunto de treinamento para algum algoritmo de aprendizagem. E aí, com isso, a gente vai gerar um modelo de aprendizado, como, por exemplo, uma árvore de decisão, uma rede neural, enfim. E aí, a partir do momento em que a gente possui esse modelo de aprendizado gerado, a gente pode simplesmente passar a fornecer dados de entrada que a gente está chamando aqui o conjunto, que a gente chama aqui um conjunto de teste, onde a gente vai simplesmente avaliar a performance do meu modelo. Eu vou fornecer somente os dados de entrada e esse modelo de aprendizado vai gerar as previsões, as predições. E aí, por exemplo, aqui nesse caso a gente fornece um triângulo e um círculo e esse modelo ele consegue reconhecer os dois formatos de forma correta. E aí, diante desse fluxo que eu acabei de mostrar sobre o aprendizado, vocês podem se perguntar quais algoritmos de aprendizagem eu vou utilizar naquele fluxo ali para gerar aquele modelo. E eu não tenho a resposta, a resposta é, como sempre, depende. Diferentes algoritmos para diferentes necessidades. Mas a certeza que eu tenho é que a quantidade de algoritmos é enorme. Eu imagino que quem está lá atrás dificilmente sequer está enxergando quais são os algoritmos que estão listados nessa imagem. E aí, hoje, a gente vai falar somente de um desses algoritmos, que seria a árvore de decisão. Então, a árvore de decisão é um algoritmo bem clássico, ele vem lá do século passado, e ele é bastante utilizado ainda até hoje, e por isso que eu escolhi falar um pouco sobre esse tipo de algoritmo. Para vocês terem uma ideia, na última pesquisa do Kaggle, e para quem não conhece o Kaggle, ele é uma das maiores comunidades, uma das maiores plataformas de aprendizagem de máquina, de ciência de dados. E aí o Kaggle fez uma pesquisa com mais de 25 mil cientistas de dados e engenheiros de aprendizagem de máquina sobre quais seriam os métodos que eles mais utilizam, os algoritmos que eles mais utilizam. E se a gente olhar para esse gráfico, a gente consegue perceber ali, na segunda colocação, que a gente tem árvores de decisão ou random forest, que são combinações de árvore de decisão. E ali na terceira colocação, a gente também tem Gradient Boost Machines, que é um algoritmo que também, geralmente, ele é baseado em árvore de decisão. Então, basicamente, isso revela o quanto esse tipo de algoritmo ainda é relevante, por mais que seja um algoritmo bem simples, um algoritmo bem clássico na área de aprendizagem de máquina. E aqui eu começo falando em si sobre a árvore de decisão. Eu trouxe algumas características para a gente comentar. A primeira característica é que a árvore de decisão ela pode ser utilizada para o aprendizado supervisionado, e aí tanto para o caso de regressão quanto para o caso de classificação, que eu estava mostrando lá no começo para vocês. E a segunda característica é que a função de mapeamento entrada-saída que a gente aprende, ela é representada por uma árvore. Então, o próprio nome indica isso. Mas também a gente pode enxergar uma árvore de decisão simplesmente como um conjunto de regras condicionais que estão ali alinhadas, um conjunto de ifs, e que eles vão levar a gente a algum tipo de decisão sobre algum problema que a gente está tentando resolver. E aqui está a estrutura de uma árvore de decisão, é bem intuitiva. Basicamente, a gente tem nós de decisão e a gente tem folhas. A gente começa ali pelo primeiro nó de decisão, que é o que a gente chama de nó raiz. Esse nó, geralmente, a gente escolhe ele como um nó que representa, que consegue atingir o melhor desempenho no meu processo de decisão. E a partir desse nó raiz, a gente segue pelos branches, pelos ramos, onde a gente vai ter, eventualmente, outros nós de decisão, até que a gente atinge os nós folhas, que são basicamente nós que não possuem filhos.
E aí, diante desse contexto, dessa estrutura, cada um desses nós de decisão, ele vai representar uma condição que eu quero testar. E aí, por fim, a gente tem os nós folhas que representam alguma decisão que foi tomada. E aí eu mostrei a estrutura, falei um pouco sobre o que seria uma árvore de decisão, algumas características. E aqui eu trouxe alguns casos de uso de árvores que já foram construídas. Eu peguei de alguns livros, alguns papers, enfim. Essa primeira árvore de decisão é uma árvore de decisão criada para fazer análise de risco de crédito. Então, a ideia aqui, isso aqui se trata de um problema de classificação, onde eu estou tentando classificar se o risco ele é de alto risco, ele é moderado ou ele é baixo. Então, eu tenho 3 classes possíveis desse meu problema. E aí, como vocês podem ver, a gente tem ali no nosso nó raiz, a gente tem um nó de decisão, onde a gente está checando a renda. Se ela está entre 0 e 15 mil, a gente tem um nó folha com a decisão alto risco ali na esquerda. Se está entre 15 e 35 mil, a gente tem um novo nó de decisão que vai checar o histórico de crédito. E aí segue até atingir algum tipo de folha. E se a renda for maior que 35 mil, a gente novamente analisa o histórico. E se ele for desconhecido, a gente classifica como baixo risco. Se ele for ruim, o risco é moderado. E se ele for bom, o risco ele também é de baixo risco. Esse segundo exemplo aqui é um exemplo bem interessante. É uma árvore de decisão que foi construída para fazer previsão de churn. E aí, quem não conhece esse tipo de problema, é basicamente prever se um cliente ele vai abandonar o serviço, se ele vai abandonar uma subscription. E aí, a ideia aqui, basicamente, é verificar algum tipo de atributos, onde ali no nó raiz a gente checa se as cobranças mensais elas são menores que 50. Se sim, a gente tem um novo nó de decisão que checa se o cliente está com a empresa há mais de 35 meses. E se sim, a gente tem aqui o churn com a resposta não, que ele não vai abandonar o serviço. E se não, se ele está há menos de 36 meses, a resposta é churn igual a yes, então ele vai abandonar o serviço. E aí, seguindo para a esquerda, a gente também analisa o tipo de informação até atingir um nó folha com esses 2 tipos de resposta. Então, aqui a gente tem um problema de classificação com apenas 2 classes possíveis, sim ou não. E é basicamente isso, esse segundo caso de uso. Nesse terceiro caso de uso, é basicamente uma árvore de decisão criada para classificar tumores em malignos ou benignos. Então, são checados diferentes tipos de informações. A gente pode checar, por exemplo, ali no nó raiz, a gente está checando a uniformidade do tamanho da célula. E aí, seguindo, outro tipo de informações são verificadas, como, por exemplo, a forma da célula, espessura, adesão marginal, enfim. E aí a gente segue essa árvore até atingir alguma folha, informando se esse tumor é um tumor maligno ou um tumor benigno. Então, novamente, tem um terceiro problema de classificação com 2 classes possíveis, benigno ou maligno. E aí, finalmente, a gente chega agora na parte onde eu quero mostrar um pouquinho sobre como construir uma árvore de decisão. Até o momento, eu só mostrei árvores de decisão já construídas. E a ideia aqui é tomar vantagem da aprendizagem de máquina e partir de dados para construir uma árvore de decisão de forma automática. E a primeira pergunta que eu trago seria como definir os nós de decisão. E aí, para isso, a gente vai precisar de uma medida de impuridade. Essa medida de impuridade ela é necessária porque a gente vai estar constantemente analisando os grupos de amostras que caem em uma determinada condição. E a gente quer saber se esse grupo de amostras que cai em uma determinada condição, se esse é um grupo homogêneo ou não. Então, se a gente considerar aqui que eu tenho 2 tipos de amostras com 2 classes diferentes, eu posso ter a classe positiva e eu posso ter a classe negativa, eu trouxe aqui alguns exemplos de grupos de amostras para a gente analisar a impuridade deles. Então, nesse primeiro grupo ali, a gente tem um grupo de amostras somente com exemplos positivos. Então, não existe nenhum tipo de impuridade nesse caso, é um caso bem claro. Então, a gente pode dizer que a impuridade ali é mínima, a impuridade é 0. No segundo grupo, da mesma forma, a gente só possui amostras de uma única categoria, que seria a categoria negativa. Então, novamente, aqui eu tenho um caso de impuridade mínima, impuridade 0. E aí, no terceiro grupo, ele mostra ali onde eu vou ter um caso de impuridade máxima. A ideia aqui é que, à medida que eu vou encontrando divergência em relação a ter amostras de categorias diferentes, a impuridade ela vai aumentar até no ponto em que, se eu tenho a mesma proporção
de exemplos positivos e exemplos negativos, seria o cenário que eu atinjo o maior grau de impuridade. E aí existem diferentes formas de medir, diferentes métricas para calcular a impuridade. Hoje eu vou falar somente de uma delas, que seria a entropia. E aí a entropia, eu gosto de pensar nela como basicamente uma medida de incerteza. Então, se a gente considerar a entropia como medida de incerteza, a gente pode analisar novamente esses grupos de amostra e a gente pode interpretar o seguinte. Nesse primeiro grupo aqui, a gente só tem amostras positivas, eu somente repetir o mesmo slide anterior, e a gente pode pensar da seguinte forma. O nível de incerteza que eu teria se eu selecionasse uma dessas amostras e de que essa amostra seria positiva, seria 0. Eu tenho certeza que sempre que eu selecionar uma dessas amostras, ela vai ser positiva. Então, a entropia é 0 ali. E aqui no segundo grupo, se novamente eu selecionasse uma dessas amostras, eu teria certeza que ela seria uma amostra negativa. Então, o meu nível de incerteza aqui também é 0. E aí, no meu terceiro grupo, eu tenho a mesma proporção de exemplos positivos e exemplos negativos. Seria o caso onde o meu nível de incerteza seria o maior possível. Então, ali eu teria a entropia igual a 1. Então, a entropia é isso. Ela é uma métrica que revela ali o nível de incerteza, que é basicamente um valor que está ali entre 0 e 1. E aí, a partir da entropia, a gente chega nessa segunda métrica, que seria o ganho de informação. Então, o ganho de informação, ele vai fornecer ali a redução esperada da entropia, ou, em outras palavras, ele vai fornecer a redução esperada do nível de incerteza se eu escolher um determinado atributo para usar na minha árvore como nó de decisão. Então, uma outra forma de enxergar o ganho de informação é basicamente qual vai ser o ganho de informação, de fato, que um atributo ali da minha base de dados ele vai me fornecer se eu pegar ele e colocar lá na minha árvore. Então, é basicamente isso a ideia do ganho de informação. Então, com isso, a gente consegue, então, depois de terminar de falar sobre entropia, falar de ganho de informação, a gente consegue, de fato, começar a construir a nossa árvore. Para isso, a gente vai usar esse exemplo aqui, sobre como construir uma árvore de decisão, onde a ideia é criar uma árvore que nos auxilie sobre a decisão sobre jogar tênis ou não. Esse é um exemplo bem clássico do livro de Machine Learning, do Tom Mitchell. E aí, para deixar esse exemplo mais interessante, a gente pode imaginar, por exemplo, que existe um comitê internacional de tênis, que eles possuem dados históricos referente a decisões se uma partida foi realizada ou não, de acordo com informações que eles verificaram naquele dia que um grupo de especialistas se reuniu e verificou essas informações e eles decidiram que ali seria um bom dia para jogar tênis ou não. Então, aqui a gente teria esse histórico de dados, onde foram capturadas informações como panorama, temperatura, umidade e vento, e aí, atrelado a esses dados de entrada, eu tenho a decisão sobre jogar tênis sim ou não nesse determinado dia. E aí, para formalizar, a gente tem aqui esses dados que eu vou utilizar ele para construir a nossa árvore de decisão. Então, como eu falei, isso se chama o conjunto de treinamento. Esses dados estão rotulados, ou seja, eu tenho aqui o meu rótulo ou classe jogar tênis, onde eu tenho duas respostas possíveis, ou não, ou sim, então é um problema de classificação. E aqui a gente tem os atributos ou características de entrada que eu acabei de comentar. Então, a ideia é utilizar esses atributos de entrada junto com o rótulo associado e aí tomar vantagem do aprendizado supervisionado para criar um modelo de aprendizagem que, no fim, vai ser uma árvore de decisão. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir qual vai ser a raiz da nossa árvore. Então, para definir a raiz da nossa árvore, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular o ganho de informação, que eu estava explicando para vocês, para cada um dos atributos que eu acabei de mostrar. E aí a gente consegue observar aqui nessa tabela que o atributo que nos oferece o maior ganho de informação, se a gente passar a utilizar ele na nossa árvore, seria o atributo panorama. Então, como ele é o maior, a gente vai simplesmente selecionar ele como a raiz da nossa árvore e a gente vai continuar esse processo indo em direção a terminar de construir toda a nossa árvore de decisão. E aqui eu tenho aqui a árvore de decisão, começando com o nó raiz, onde eu coloquei o panorama. O panorama ele pode assumir 3 valores distintos. Existem amostras para a qual o panorama é ensolarado, existem amostras para o qual o panorama é nublado e existem amostras para o qual o panorama é chuvoso. E abaixo daqui, seguindo esse ramo, a gente precisa decidir se a gente aqui vai colocar um novo nó de decisão
ou se a gente simplesmente vai colocar um nó folha. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar as métricas que eu estava apresentando. Vamos começar pelo caso mais simples aqui que eu estou vendo, que seria esse caso do meio. Se a gente observar ali quando o panorama é nublado e a gente checar as amostras que caem naquela condição, a gente pode perceber que todas as amostras que caem naquela condição, elas possuem a decisão de jogar igual assim. Então, a gente pode dizer que aqui é um caso onde eu tenho impuridade mínima. Todos os exemplos que caem naquela condição, eles se referem à única classe, que seria a de jogar tênis. Então, a gente pode, então, passar a transformar aquela caixinha que estava como ponto de interrogação, como nó folha, com a decisão de sim, que eu deveria jogar tênis naquele dia. Seguindo aqui para a esquerda, a gente tem um caso onde o panorama é ensolarado, e aí eu coloquei aqui abaixo as amostras que caem nessa determinada condição, e a gente pode perceber que existem amostras para a qual a decisão é não jogar tênis, e existem amostras para a qual a decisão é sim, que eu deveria jogar tênis. Então, aqui sim, existe impuridade. Eu posso perceber que existem amostras de duas classes distintas. Então, como existe impuridade, a gente precisa criar um novo nó de decisão naquele lugar ali. Então, para criar esse novo nó de decisão, a gente vai repetir o processo, onde eu vou aqui basicamente calcular o ganho de informação para os outros atributos. Então, eu vou calcular para a temperatura, para a umidade, para o vento. E aí, a partir desse cálculo do ganho de informação, a gente consegue observar que o atributo umidade, ele seria o atributo que me oferece o maior ganho de informação se eu passar a utilizá-lo nesse ponto aqui da minha árvore. Então, novamente, seguindo o processo, eu vou colocar o atributo umidade ali, e aí a gente vai continuar nessa verificação, onde a gente pode perceber que quando o panorama é ensolarado, a gente precisa checar a umidade, e aí se a umidade for alta, a gente tem ali um caso onde a gente vai ter algumas amostras que caem nessa condição, e aí quando a umidade é normal, a gente tem outras amostras que caem nessa condição. Começando pela esquerda, onde está em destaque, as 3 amostras que caem naquele ponto, elas possuem a decisão de não jogar tênis. Então, como vocês já devem ter percebido, como aqui não tem impuridade nesse caso, como seria um cenário puro, eu posso colocar um nó folha com a decisão de não jogar tênis naquele ponto ali. E da mesma forma, no lado direito, eu posso colocar que um nó folha com a decisão de sim, que eu deveria jogar, já que as 2 amostras que caem naquela condição, elas possuem esse resultado, essa decisão. Então, eu coloco aqui um nó folha com a resposta sim, e a gente terminou pelo menos esse lado aqui, e a gente pode seguir aqui para o outro lado. Então, a gente tem aqui o cenário onde o panorama ele é chuvoso, e aí, como vocês podem ver, todas as amostras elas possuem classes divergentes. Então, novamente, a gente tem um grau de impuridade aqui, e a gente precisa resolver isso. E a gente vai fazer o mesmo processo, onde a gente calcula o ganho de informação, considerando a temperatura, umidade e vento, e a gente percebe aqui que o atributo vento seria o atributo que nos oferece o maior ganho de informação se a gente passar a utilizá-lo aqui nesse ponto. Então, eu coloquei aqui um novo nó de decisão com o atributo vento, e aí existem amostras no meu conjunto de treinamento para o qual o vento é forte e para o qual o vento é fraco. E aí, seguindo basicamente a mesma lógica que eu vim fazendo até então, se a gente considerar primeiro ali o caso onde o vento ele é forte, existem duas amostras para a qual a decisão é não jogar, então eu posso simplesmente criar uma nó folha aqui com a decisão de não, que eu não deveria jogar nesse dia. E se o vento ele é fraco, a gente possui 3 amostras com a mesma decisão de sim, que eu deveria jogar tênis, então eu posso criar um nó folha aqui com essa decisão. Então, basicamente, com isso, eu peguei todas aquelas 14 amostras e consegui, basicamente, montei um caso onde elas conseguem ser classificadas de forma correta. Se existisse mais alguma amostra e que ela não caísse nessas condições, a gente ia continuar crescendo essa árvore até que a gente conseguisse classificar corretamente cada uma das amostras que está no meu conjunto de treinamento. Então, o que a gente viu até agora é o que a gente chama de ID3, é o Iterative Dichotomizer 3. Esse é um algoritmo bem clássico, ele está ali de 1986. E ele é um algoritmo bem simples, limitado, existem outras versões mais avançadas,
mas ele é um atributo, é um algoritmo bem interessante para você aprender sobre esse processo de construção de uma árvore de decisão. Então, o que a gente vinha fazendo até então pode ser resumido basicamente nessas 4 etapas. Primeiro, o que a gente estava fazendo, o que a gente faz é selecionar um atributo que melhor classifica os exemplos como nó de decisão. Em seguida, criar um nó filho para cada valor encontrado do atributo escolhido, e a gente transporta os exemplos para cada um desses nós filhos, e a gente faz a seguinte checagem, é o que a gente estava fazendo. Se todos os exemplos do nó eles se referem à mesma classe, a gente converte aquele nó em um nó folha com a classe majoritária, e se não, a gente repete o procedimento de escolha de atributo para cada filho que não é puro. Então, foi basicamente o que a gente veio fazendo até então, até construir toda aquela árvore de decisão. E aí, para fechar, eu queria falar um pouco agora sobre as vantagens e desvantagens de árvore de decisão. A primeira vantagem eu coloquei aqui, acho que seria a principal vantagem quando eu estou lidando com árvore de decisão, seria a questão da interpretabilidade e representação visual. Quando a gente está lidando com árvore de decisão, a gente não só tem uma ferramenta de aprendizagem de máquina que vai gerar um resultado para a gente tem uma ferramenta gráfica mesmo, que a gente pode verificar todo o processo de decisão, como é que ele é realizado. Então, isso é bastante interessante, porque aqui eu tenho uma abordagem que ela não é uma caixa opaca, né? Ela é uma caixa transparente, eu consigo entender como é que aquele algoritmo ele chegou naquela determinada decisão. Então, aqui na direita, por exemplo, eu coloquei uma imagem de uma árvore de decisão que foi treinada, de fato, utilizando o scikit-learn, que é um framework bem simplesinho em Python. E aí você, depois de realizar o treinamento do modelo, aqui a gente tem uma árvore que foi realizado um treinamento para aprender a classificar espécies de flores, entre virgínica, setosa e versicolor. E aí, basicamente, depois que você termina o treinamento, você pode simplesmente invocar uma função para exportar, para plotar o gráfico, e aí você tem em mãos todo o processo de decisão. É bem interessante esse tipo de abordagem. Segundo ponto, segunda vantagem, é que essa árvore de decisão ela requer mínima preparação de dados. Contanto que você tenha dados estruturados, a gente não precisa se preocupar muito com normalização, com grandes transformações. Isso é um algoritmo que ele é basicamente plug and play. E o terceiro ponto é a questão de performance mesmo desse algoritmo. Comparado com algumas arquiteturas um pouco mais complexas, a árvore de decisão ela é um tipo de algoritmo que ele é rápido. Depois que você criou a árvore de decisão, você basicamente atravessa a árvore e você tem um resultado e você tem uma decisão tomada. Então, esse seria um terceiro ponto que eu acho bem interessante sobre esse tipo de algoritmo. E aí, seguindo aqui sobre desvantagens, que eu vou falar um pouquinho mais, de forma mais estendida. O primeiro ponto é que ela é limitada a dados estruturados, então a gente não pode pegar, por exemplo, textos, imagens, áudios, a gente não consegue simplesmente alimentar esse tipo de arquitetura com esse tipo de dado. A gente vai precisar fazer um processo ali de extração de características, enfim, para conseguir para conseguir aprender a realizar atividades que envolvem esse tipo de dado não estruturado. A segunda desvantagem é que uma pequena mudança nos dados ele pode acabar com que a gente siga uma outra direção todo aquele processo ali de criação da árvore, e aí a gente pode acabar tendo grandes alterações entre versões diferentes de uma árvore para outra. E é o terceiro ponto que eu queria focar mais aqui hoje, é a questão do overfitting. A árvore de decisão ela tende a esse problema que a gente chama de overfitting. Quando eu falo sobre overfitting, ele é o grande problema na área de aprendizagem de máquina, de forma geral, e ele se refere ao fato de que os nossos modelos, quando a gente está treinando, eles podem acabar fazendo ajustes excessivos em relação ao conjunto de treinamento. Então, eu posso acabar me preocupando com pequenos detalhes de apenas uma amostra que cai em uma condição ou não, e isso pode acabar prejudicando a generalização do meu modelo. Então, quando a gente fornece dados que esse modelo nunca viu, ele pode acabar classificando essa amostra de forma incorreta. E aí, esse é um grande problema, é que eu só coloquei aqui uma imagenzinha para representar essa questão de você ficar... você pode seguir o contorno verde, onde você teria um caso de overfit, onde você está simplesmente se ajustando de forma excessiva, enquanto seria mais interessante a gente ter algo como uma curva que pode garantir mais um grau de generalização para a gente. E aí, para lidar com overfitting, eu trouxe aqui algumas formas para fechar sobre essa questão. A primeira questão seria combinar árvores de decisão. Então, a ideia é combinar
A partir do momento em que eu tenho opinião de diferentes árvores de decisão, eu consigo ter uma arquitetura com a maior probabilidade de que ela vai generalizar melhor quando a gente fornecer dados que essa arquitetura nunca viu, quando a gente fornecer dados de teste. E aí a gente tem duas formas de fazer esse tipo de combinação, não somente duas, essas aqui são as duas principais formas. A gente pode utilizar o Gradient Boosting Trees e o Random Forest. No primeiro caso, o Gradient Boosting Trees, a ideia basicamente é criar diferentes árvores de forma sequencial, onde cada uma das árvores conseguintes ela atua tentando corrigir os erros da árvore anterior, e a gente vai seguindo fazendo isso. E aí, o outro caso aqui seria o Random Forest, onde a ideia é treinar diversas árvores de forma paralela mesmo, e aí a gente, no final, combina, a gente faz um voto majoritário para conseguir gerar uma decisão final. E aí, por exemplo, se vocês estiverem se perguntando se a gente não teria as mesmas árvores sendo geradas toda vez, a gente, geralmente, a gente seleciona de forma aleatória as amostras que a gente vai utilizar para construir cada uma dessas árvores. A gente também seleciona de forma aleatória os atributos de entrada que a gente vai utilizar para construir cada uma dessas árvores. Então, a ideia é garantir diversidade para que a gente possa combinar o resultado de cada um desses modelos criados e ter uma decisão final ali. E, por fim, a gente tem uma outra forma de lidar com o overfit, que seria a questão da poda. Então, a gente pode fazer a poda da árvore. Aqui a gente tem uma árvore de decisão que ela foi criada basicamente para decidir qual seria a melhor lente de contato para uma pessoa, seria do tipo soft, hard ou nenhuma. E aí aqui essa árvore, se a gente comparar essa versão da esquerda com a versão da direita, a gente percebe aqui que a gente não tem os dois nós de decisão referente à idade. Então, o que foi feito aqui? Aqui foi feito basicamente uma substituição, onde a gente substituiu um nó de decisão por um nó folha. Então, aqui a gente substituiu o age pelo soft, e aqui o age foi substituído pelo none. Então, a ideia basicamente é fazer essa poda, é tentar aumentar a capacidade de generalização do nosso modelo. E aí existem diferentes formas de fazer isso. Eu posso simplesmente ficar checando o desempenho da minha árvore de decisão em relação a um conjunto de validação. E a gente pode checar, por exemplo, se eu remover esse nó, será que o desempenho em um conjunto de validação vai cair ou não? Se o desempenho ela acabar melhorando, então a gente pode retirar, porque a gente acabou aumentando a capacidade de generalização do meu modelo. E é basicamente isso, para fechar, a última forma de lidar com o overfit, que seria uma das desvantagens de árvore de decisão. E é isso. Bora para as dúvidas. Parabéns aí pela apresentação. Você falou que a árvore de decisão não tem muita necessidade de pré-processar tantos dados, que ela é bem direto uso, mas como é que fica no caso de lidar com dados faltantes? Então, tipo, tanto na parte de treinamento, quanto quando eu for usar um dado para jogar na árvore e ver qual é a decisão, e esse dado ele tem partes faltantes, como é que lida com isso? Sim, essa é uma ótima pergunta. Existem diferentes versões de árvore de decisão. Essa versão ID3, que foi a primeira que eu mostrei, ela não está preparada para lidar com missing values, mas existem versões de árvore de decisão que já lidam com isso, e que elas não, o fato de que a gente, para um determinado atributo, como por exemplo o panorama, a gente não tem naquela amostra o valor de panorama, e já existem arquiteturas que simplesmente estão preparadas para lidar com isso. Mas, sobre missing values, assim, falando de forma geral, né, aprendizagem de máquina, o que a gente pode fazer sempre, quando a gente está iniciando o processo de treinamento de um modelo, é o que a gente chama de imputar, onde a gente vai pegar e checar os missing values da minha base de dados, e a gente vai basicamente gerar um valor baseado nas outras amostras para o qual aquele atributo ele existe. Então, a gente pode simplesmente calcular a média, a gente pode calcular a mediana, a gente pode pegar os valores que estão adjacentes daquela amostra e utilizar e fazer algum cálculo em cima daquilo ali, e a gente consegue preencher esse valor faltante com algum tipo de estratégia dessas que eu estava comentando. Basicamente isso. E aí? O que acontece se... É uma pergunta meio parecida. Se você tem dados faltando e você não consegue chegar num nó com o dado puro, você tem um nó folha que é folha, mas porque você não consegue filtrar ele mais,
mas ele está impuro. Ah, certo. Existem diferentes estratégias. A gente pode utilizar voto majoritário. Então, os nós que caem naquela condição ali, a gente olha qual é o voto majoritário. Mas a gente também pode, basicamente, tentar fazer algum tipo a gente pode analisar o porquê que está acontecendo isso. Às vezes, a gente tem amostras que é a amostra que está incorreta mesmo, porque a gente começa... Você pode, basicamente, checar as amostras que caem naquela condição e tentar entender o porquê que aquela amostra é a única para a qual está caindo ali e é de uma classe diferente. Você pode acabar fazendo a questão da poda, ela é uma forma de lidar com isso, porque existem esses cenários onde a gente está com nós impuros, e esses nós impuros não significa que isso é um grande problema. Até mesmo porque, por exemplo, naquele caso ali do último slide, esse é um caso aqui em que provavelmente a gente ficou com um cenário impuro quando a gente removeu o age e transformou ele no soft. Aqui a gente vai ter provavelmente um cenário de impuridade, mas a gente faz isso pensando mais na generalização, porque, por exemplo, pode ser que somente uma amostra fez com que ele tivesse que criar esse nó de decisão, e isso pode acabar atrapalhando a capacidade de generalização dessa árvore. Opa, minha pergunta é bem parecida com a do Esbrágio. O que acontece quando você vai construindo a árvore, vai separando as amostras ao atender um critério ou não, mas quando você chega numa folha, a quantidade de amostras que você tem é muito pequena? Legal. A gente geralmente tem alguns parâmetros que a gente pode configurar na nossa árvore. Um dos parâmetros principais, que a gente chama de hiperparâmetro, é o número mínimo de amostras que devem estar presentes em uma folha para ela poder virar uma folha. Então, a gente geralmente pode utilizar essa variável para poder evitar esses casos onde eu teria, sei lá, uma folha com apenas uma amostra lá, porque isso geralmente é indício de overfit, né? Eu estou fazendo um sobreajustamento, eu estou estendendo a minha árvore só porque eu quero atender aquele único caso quando eu tenho, sei lá, 1 milhão de amostras aqui para fazer esse processo de criação. Então, o número mínimo de amostras de uma folha, ele é um dos principais hiperparâmetros que a gente tem que considerar quando está criando quando a gente está no processo de treinamento. Então é isso. Obrigado. Tem uma. A minha pergunta é bem diferente da do Esbrágio. Você falou dos algoritmos de classificação possíveis que você pode usar, e você mostrou um mapa com vários ali. O que é um approach adequado para você descobrir? Lógico que a experiência conta, mas quando você ainda está em dúvida, é possível você testar vários, ou o custo de você fazer isso normalmente não compensa? E será que não é possível fazer uma árvore de decisão para descobrir o algoritmo? Certo. Existem algoritmos que atuam basicamente tentando identificar qual seria o melhor algoritmo para utilizar em relação a um conjunto de treinamento. Então, existem, sim, algumas ferramentas que já foram criadas pensando nesse ponto. O que a gente pode geralmente fazer mesmo é testar diferentes algoritmos. A gente cria um cenário de validação, a gente vai testando diferentes algoritmos e avaliando o desempenho deles, e aí a gente consegue ter uma ideia. Às vezes, a gente tem que considerar também algumas necessidades. Se eu quiser que o algoritmo ele seja interpretável, provavelmente eu vou ter que ignorar alguns algoritmos nessa minha lista de algoritmos possíveis que eu posso utilizar, por mais que ele tenha um desempenho melhor. Então, às vezes, uma necessidade de um cliente de que ele precisa que o algoritmo seja interpretável pode ser mais importante do que utilizar um modelo de deep learning que vai conseguir fornecer uma resposta mais acurada nesse cenário. É isso? Pronto, agora sim. Eu não sei desligar também.